Vamos juntos meditar na palavra do Senhor, que se encontra no livro do Êxodo, capítulo de número 3, versículo de número 3 e versículo de número 4, e também o 5. Vamos ler 3 versículos para a nossa meditação. Êxodo, capítulo de número 3, versículo 3 diz: E Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virara para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Glória a Deus. Meus amados, o texto ora mencionado é um texto muito familiar, um texto que todo cristão, ou todo crente, eu acredito que independente do seu grau de proximidade com a palavra do Senhor, conheça esse texto por ouvir falar, porque é um texto muito familiar. Nós temos alguns louvores que tomam por base esse texto para a sua inspiração. Pois bem, quando nós falamos do livro do Êxodo, nós estamos citando um livro que de fato dá continuidade, não apenas por vir depois, mas por aspecto cronológico ao livro de Gênesis. Porque o livro de Gênesis vai terminar com a entrada de uma pequena família com pouco mais de 70 pessoas entrando na terra do Egito. E o livro do Êxodo vai começar com esta família assentando-se nos termos do Egito. O livro do Êxodo vai nos mostrar também o poder do nosso Deus de fazer com que esta família venha a crescer, mesmo estando em uma terra desconhecida. O povo hebreu, na figura de Jacó e seus filhos, estão se estabelecendo na terra. Estão numa terra desconhecida. E mesmo nessa terra desconhecida, estão assumindo grandes proporções. E tem uma expressão que por esses dias tem estado bem latente na minha mente, que é: Deus não depende de cenários favoráveis para manifestar o seu poder. E eu preciso repetir isso aqui para você. Deus não depende de cenários favoráveis para manifestar o seu poder e gerar crescimento para os seus filhos. Quem são os hebreus aqui, na entrada nos termos do Egito? O povo de Deus, os filhos de Deus. Eles estão entrando em uma terra desconhecida, em uma terra idólatra, em uma terra que eles propriamente ditos não têm tanto contato e conhecimento. E estão indo para lá fazer habitação, para morar lá. E você vai perceber que estando os hebreus no Egito, numa terra desconhecida, numa terra que antes não havia tanto contato, até lá, nisto que é desconhecido, Deus está manifestando o seu poder e proporcionando crescimento para o seu povo. Isto já é uma orientação, um alerta para você, que está provavelmente preso dentro da sua casa, está vendo a despensa se esvaziar, está vendo a sua conta se esvaziar e está dizendo: da onde vai vir o socorro? Eu quero que você medite nas mesmas expressões do salmista quando ele disse: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? E eu senti uma graça aqui. Ele declara: o meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra.
Deus não tem problema de glorificar o seu nome, de proporcionar milagre, mesmo em cenários desfavoráveis ou em cenários difíceis. Por isso acredite que mesmo em condições contrárias, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. O que eu devo fazer então, pregador? É apenas crer e depositar nele toda a sua fé e confiança, porque quando você menos esperar, a provisão vai estar entrando pela porta da sua casa, o socorro vai estar entrando pela porta da sua casa. Eu não sei se você, aonde quer que você esteja, consegue sentir a presença de Deus, mas eu preciso de forma veemente repetir isto: o socorro vem para aqueles que depositam a sua fé em Cristo, a sua fé em Deus. Por isso deposite a sua fé no autor e consumador da mesma, que se chama Jesus de Nazaré, porque Ele tem os recursos necessários para suprir a sua necessidade. Oh glória! O livro do Êxodo, ele pode ser dividido em 3 sessões, só para que você tenha uma noção aqui e a gente possa ter uma compreensão do que vai ser ministrado. O livro do Êxodo, ele pode ser dividido em 3 sessões principais. A primeira sessão trata da libertação miraculosa. A segunda sessão vai tratar da jornada miraculosa no caminho feito até o Sinai. A terceira sessão irá tratar da revelação miraculosa que fora dada no Sinai. A primeira sessão vai começar com a opressão sofrida pelos egípcios. Os hebreus estão no Egito e há uma opressão muito grande. O trabalho está sendo dobrado. Eles estão tendo que se esforçar muito. E essa opressão vai gerar no povo uma reação. Qual é a reação? Eles irão clamar. E nesta primeira sessão do livro do Êxodo, nós vamos ver que os hebreus estão clamando. E o interessante é que o seu clamor está chegando aos céus. E Deus está ouvindo o clamor do seu povo. Porque este Deus é o Deus de quem a Bíblia Sagrada diz que Ele não está com seus ouvidos tapados, nem as suas mãos acolhidas. Este é aquele Deus de quem disse a palavra no segundo livro das Crônicas, no capítulo 7, versículo 14, que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu, Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Este é o Deus que se compraz, que tem prazer de ouvir a oração. O seu povo está clamando, a oração chega até Deus, o clamor chega até Deus. E é aí então que Deus vai dar início a um plano. Deus vai colocar em prática o plano para libertar o seu povo da opressão do inimigo. Deus irá acompanhar este plano no desenvolvimento de um profeta chamado de Moisés. Moisés, nesse cenário que nós lemos, estava em Midian. Ele havia fugido porque no Egito ele estava sofrendo uma certa ameaça de morte por ter tirado a vida de um egípcio. Moisés está em Midian. Em Midian, Moisés casa, constitui família. Certa feita, a Bíblia vai dizer no capítulo de número 3 de Êxodo, que Moisés está indo apacentar as ovelhas do seu sogro. Moisés está ocupando-se com as ovelhas. Ele está levando as ovelhas para detrás do deserto. E o texto diz que ele chega no monte de Deus, Horebe. Perceba, Moisés está no deserto, próximo do monte. E ali algo vai chamar a atenção de Moisés. A Bíblia vai dizer que Moisés está passando e de repente uma sarça, ela começa a fumegar. Uma sarça começa a manifestar algo diferente. E por que eu uso essa expressão manifestar algo diferente? Porque era comum no deserto sarças, galhos secos pegarem fogo, porque deserto é lugar de calor, deserto é lugar de escassez. E no deserto, qualquer pedra pontiaguda que vá refletir os raios ultravioleta batendo numa folha seca, num graveto seco, no deserto pega fogo. Então era comum sarças no deserto pegar fogo. Só que alguma coisa está chamando a atenção de Moisés. Senhoras e senhores, o que é que está chamando a atenção de Moisés? Uma sarça que é comum pegar fogo? Não.
O que chama a atenção de Moisés é que a sarça está pegando fogo, mas a sarça não se consome. O diferencial aqui não é apenas ter o fogo. O diferencial aqui é ter o fogo e continuar de pé. O diferencial aqui não é ter o fogo e virar cinza. Meu corpo está todo arrepiado. O diferencial aqui é suportar o calor, é suportar a chama que está ardendo no seu corpo. É isso que está chamando a atenção de Moisés. Porque Moisés, no seu caminho de deserto, percebeu que muitas sarças, muitos gravetos eram comum pegar fogo, mas se desfazer. Só que de repente eu vejo Moisés atentando para algo diferente. E o que é que Moisés está vendo? Uma sarça toda banhada, toda tomada por fogo, e essa sarça não se desfaz, essa sarça não vira cinza. Aí o texto vai dizer que o Senhor, no versículo de número 2 do capítulo 3, o anjo do Senhor apareceu a Moisés na sarça. A sarça está pegando fogo, mas não se consome. O texto diz que Moisés vai virar e vai dizer consigo mesmo: agora então virarei e atentarei para este tão grande mistério. Que mistério é esse, Moisés? O texto diz: porque a sarça está pegando fogo, mas não é consumida. E é sobre isso que eu quero falar nesses poucos minutos que me restam. De sarças que recebem fogo no seu corpo, mas não são consumidas. Sarças que pelo fogo que arde em seu corpo, elas recebem uma certa resiliência, uma certa resistência para suportar a chama do fogo. E provavelmente eu estou pregando para algumas sarças nessa noite que estão sendo acometidas por chama, mas a chama não vai ser maior do que a resistência que Deus está te dando para suportar. E eu quero já aqui profetizar para a vida de algumas pessoas: Deus está te dando condições de suportar a chama que vai arder sobre a sua vida. Eu não sei se vai ser a chama da dificuldade, eu não sei se vai ser a chama da opressão, eu não sei se vai ser a chama da acusação, mas de uma coisa eu sei e eu quero liberar sobre a sua vida: Deus está te dando condições de suportar. A chama vai arder na sua vida, mas você não vai perecer. A chama vai arder na sua vida, mas você não vai ficar pelo caminho. Oh, glória a Deus! Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. O que é que está chamando a atenção de Moisés? A sarça que está pegando fogo, mas não está sendo consumida. Vamos lá. Moisés está tentando e virou-se para ver. E quando ele vira, o texto diz, e você precisa atentar para os pormenores, que Moisés se aproxima. Ele vai chegando perto. E quando ele vai se aproximando, ele vira para ver. E é acometido por aquela visão. Do meio da chama, da sarça, uma voz brada e diz: Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é santo. Vamos lá. Eu sei que você gosta de palavra, meu irmão e minha irmã. Alguns arqueólogos no campo da botânica, eles vão nomenclaturar esse tipo de sarça. E eles vão dizer que é, na verdade, uma espécie chamada de urze, da família das Euricales. E quando você atenta para esses pormenores, você percebe que essa é um tipo de sarça, que na verdade é um arbusto, que tem facilidade de crescer e permanecer em lugares pobres, em lugares secos. E não é apenas isso, é um arbusto que é cheio de espinhos. Perceba isso aqui, por favor. Um arbusto cheio de espinhos, mas Deus escolheu se manifestar através desse arbusto cheio de espinhos. Imagine você no deserto, quantas opções melhores Deus não teria para se manifestar. Só que deixa eu dizer algo para você: num cenário de deserto, com muitas outras opções melhores, Deus escolheu alguém cheio de espinhos para manifestar o seu poder e revelar o seu propósito. Eu vou repetir isso aqui.
no meio de um cenário onde existe muitas outras opções melhores, Deus escolheu uma sarça cheia de espinhos para manifestar o seu poder e revelar o seu propósito. Eu não sei se eu estou pregando neste momento para algumas sarças espinhosas, mas se eu estiver, lá vai. Deus escolheu você cheio de problemas, cheio de rejeições, cheio de espinhos. Sabe para quê? Para manifestar o seu poder. Eu estou todo arrepiado aqui. E revelar o seu propósito, para coincidir com aquilo que Paulo disse na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 27 em diante. Deus escolhe as coisas loucas e desprezíveis. Deus escolhe aqueles que não são, para confundir os que são. Deus te escolheu, mesmo que você seja um rejeitado, uma rejeitada, alguém cheio de espinhos, alguém cheio de defeitos. É você que Deus vai usar para glorificar o seu nome. Ô glória, Deus escolheu você. E sabe o que acontece aqui? O mais importante não é aquele que está esboçando a chama, e sim aquele que está fazendo com que essa chama apareça. Porque eu não quero aqui supervalorizar a sarça, mas eu preciso dizer que Deus escolhe pessoas espinhosas para se manifestar. Só que mais importante do que a sarça é aquele que está se manifestando na sarça. O anjo do Senhor. Esta é uma expressão que está dentro de um aspecto teofânico. Um aspecto teofânico é, na verdade, uma manifestação de Deus. Deus manifestando-se. E Deus escolhe uma figura, uma forma geralmente angelical para manifestar o seu poder, porque se ele se revelar com toda a sua glória, ninguém conseguirá contemplar toda a glória. E aí ele vai manifestar-se na chama. Perceba, antes da chama se manifestar, era uma sarça comum. Depois que a chama se manifestou, não é apenas uma sarça comum, é uma sarça separada, escolhida para revelar o propósito de Deus a Moisés. Deixa eu te dizer algo aqui. Antes da manifestação da sua vida, para algumas pessoas você poderia até ser uma pessoa comum, uma sarça qualquer, só que Deus te escolheu para manifestar o seu poder na sua vida, para que através da sua vida o nome dele fosse glorificado e o propósito dele fosse revelado. Você não foi escolhido apenas para ficar aquecendo um banco na igreja. Você não foi escolhido apenas para ser mais um no meio da multidão. Deus te escolheu, meu irmão. Deus te escolheu, minha irmã, para manifestar o seu poder e através da sua vida o nome dele ser glorificado e o propósito dele ser revelado. Preste atenção. Muitas pessoas são desprezadas por aquilo que são, mas muitas outras pessoas não percebem que mais importante do que aquilo que elas são é aquela presença gloriosa que está dentro da sua vida. Porque o que vai gerar santificação naquele ambiente não é a presença de Moisés, não é a presença da sarça, mas é a presença do Todo-Poderoso. E o diferencial aqui é ter essa presença dentro da sua vida. Deixa eu dar algumas referências aqui. João Batista, o pregador por excelência, não tinha o melhor púlpito, não tinha o melhor público, não tinha o melhor cenário, mas tinha a chama ardendo dentro de si. O rei Davi, pastor por excelência, não tinha as melhores ovelhas, não tinha, mas ele tinha a chama ardendo dentro de si. Jesus, o Senhor por excelência, não nasceu no melhor lugar, não cresceu no melhor lugar, não morreu no melhor lugar, mas tinha a chama ardendo dentro de si. Deixa eu ver se vale um glória a Deus aí. A igreja do Senhor não tem tudo que tem, não tem tudo que pede, não chega aonde quer, mas existe uma chama ardendo dentro de si, que é a chama do Espírito Santo, convergindo para aquilo que foi dito em Levítico capítulo 6, versículo 13, que o fogo arderia continuamente sobre o altar e não iria se apagar. Eu já vou encerrar aqui. Deus te escolheu para você ser um portador da chama do Espírito Santo. Você não é qualquer um, você não é qualquer uma. Deus te chamou nessa noite para fazer com que você
lembre-se que dentro de você arde uma chama. Chama, fogo na Bíblia aponta para poder e aponta também para o Espírito Santo. Portanto, você que é portador da chama divina, lembre-se, o fogo que arde dentro de você não é por mérito seu, até porque você, como eu, provavelmente somos sarças espinhosas, mas melhor do que as nossas qualidades é o poder daquele que está sobre as nossas vidas. Talvez eu esteja pregando para uma pessoa nessa noite que sofreu rejeição, passou por um período de abandono e está pensando consigo: eu não presto para nada, eu não sirvo para nada, provavelmente eu sou apenas mais uma sarça espinhosa no meio de um deserto. Você ainda não percebeu, pode ter espinho, mas está crescendo e está de pé onde muitas outras plantas melhores não teriam e não tem condição de permanecer de pé. Sabe qual é uma das características dessa sarça? É suportar as dificuldades do deserto. Talvez a chama não começou a arder sobre a sua vida, mas Deus já te deu capacidade para suportar as dificuldades deste deserto. Deus te pega nessa noite como um forte e te diz: eu sou aquele que levanta do monturo caído, eu sou aquele que pego da necessidade o necessitado e coloco de pé. Ele é o Todo-Poderoso que se levanta nessa noite para te dizer: você será um portador da chama divina. E outra, a presença dele não vai se manifestar na sua vida para que você apareça, porque quando a voz sai do meio da sarça, a sarça diminui, a sarça desaparece. E no diálogo com Moisés, só quem fala é Deus. Sabe para que Deus vai se manifestar na sua vida? Para que ele apareça, para que o nome dele seja glorificado. Você será um instrumento que carregará dentro de si a chama do Espírito Santo. Deus te chama nessa noite, meu irmão. Deus te chama nessa noite, minha irmã, e te diz: erga-te, coloque-te de pé, porque melhor do que as afrontas, do que as palavras de maldição contra a sua vida, é aquilo que Deus tem para você. E o plano que Deus tem para você está descrito na sua palavra. Eu é que sei que planos, que pensamento tenho acerca de vós, pensamento de paz e não de morte, para vos dar o fim que desejastes. Por isso, hoje é um dia de se levantar, se colocar de pé, sacudir a poeira do corpo, deixar de dar ouvido a toda e qualquer palavra de maldição e acreditar que melhor do que essas palavras de maldição é a palavra que vem dos céus para te animar, para te fortalecer, para te transformar. Terceira coisa aqui para finalizar. Primeiro, a sarça. Primeira coisa, só para a gente dar tópicos. Primeira coisa, a sarça que era anônima recebeu a presença divina. Segunda, a sarça que seria perecível, com a presença divina ganhou resistência. Pega isso aqui. Terceira, a sarça que era anônima e que provavelmente era impura por causa dos seus espinhos, com a presença sobre a sua vida, tornou-se um cenário de santidade. A presença de Deus na sua vida irá arrancar-te do anonimato. A presença de Deus na tua vida irá gerar em você resistência, força e capacidade de suportar a chama. E terceiro, e acima dos primeiros tópicos, a presença de Deus na sua vida irá gerar na sua vida, irá gerar em você santidade. Porque quem santifica não sou eu, o indivíduo não se santifica. Quem santifica o indivíduo é Deus. O apóstolo Paulo escreve na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, do 23, e ele diz: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. A presença de Deus vai se manifestar na sua vida, e essa manifestação trará consigo santificação. Você não vai viver mais em pecado. Você não vai mais viver preso nas garras de Satanás e dos seus demônios, porque essa presença que se manifesta na sua vida se manifesta para te tirar do anonimato, se manifesta para te dar resistência e se manifesta para gerar em você santificação. E por aqui eu paro. Eu quero orar por você que talvez estava enfrentando um cenário de deserto, de rejeições, de desprezo, e eu quero encerrar te dizendo: não se desvalorize porque o mundo te desvalorizou. Não se sinta inferior porque o mundo te inferiorizou. Deus te ama tanto e quer tanto que você seja um portador da chama do Espírito Santo, que Ele entregou o seu Filho na cruz do Calvário, por amor da sua vida.
para que, mesmo diante das rejeições mundanas, você tivesse aceitação nos céus, através do sacrifício de Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele revela o valor que você tem com o seu sacrifício. E por isso eu quero orar com você. E quero profetizar que a partir de hoje, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Porque a chama divina está vindo sobre a sua vida. A presença, e aqui é claro que eu estou usando uma linguagem tipológica. Essa chama representa a presença de Deus. Você é o templo do Espírito Santo. Você é a morada do Todo-Poderoso, do Altíssimo. Você é a habitação do Pai da eternidade. E Ele habitando em você é a mesma presença que habitou ou que fez manifestação naquela sarça. Por isso, receba essa presença dentro da sua vida. Abra o seu coração. Se você estiver afastado dos caminhos do Senhor, por conta de alguma palavra de desvalorização, sinta-se valorizado neste momento pelo sacrifício de Jesus. Foi pela sua vida, foi por amor da sua vida. Então eu quero orar por você, por você que está afastado, por você que se desviou, por você que ainda não aceitou o Senhor Jesus, por você que está na igreja e está pensando em sair, por você que está fraco na fé. Essa chama vai arder intensamente no seu coração e vai te dar força, vai te dar resistência para você continuar de pé, mesmo nesse cenário de pandemia, nesse cenário de crise mundial. Então abra o seu coração neste momento e ore comigo. Deus, eu quero te pedir em nome de Jesus, ó Pai, aonde houver um filho teu, aonde houver um homem, uma mulher, um jovem com o coração aberto, visita ele neste momento, ó Pai, e faça com que a chama venha arder intensamente, que no nome de Jesus, toda a frieza, todo o desânimo possa cair por terra, Pai, e que haja força, que haja vigor, que as lutas diárias não venham ser maior do que o desejo de permanecer de pé na tua presença. Fortalece os teus filhos, renova-lhes o ânimo, e que eles possam continuar firmes, lutando, tendo a certeza que até aqui o Senhor tem ajudado. Está sendo difícil, Pai, para muitos de nós, se não para todos, mas tendo a certeza que o Senhor está aqui conosco, nós acreditamos que podemos ir além. Por isso eu te peço, ó Deus, sustenta-nos com as tuas mãos poderosas e conduze-nos um pouco mais além. Que haja renovo, que haja avivamento, que haja restauração, que haja salvação. Eu oro a Deus te pedindo que essa chama, tipificando a tua presença, possa também gerar cura na vida daqueles que estão enfermos. Se houver alguém que me assiste neste momento, que for acometido pela Covid-19 ou por qualquer outra enfermidade, que a cura em nome de Jesus possa alcançar essa pessoa agora, e que nós venhamos, ó Deus, receber relatos para a edificação da nossa fé, de pessoas sendo curadas. Qualquer mal, Pai, que esteja assolando os teus filhos, que seja repreendido em nome de Jesus. Eu oro a Ti, ó Deus, e Te agradeço por mais esse momento que passamos na Tua presença. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Receba a bênção e fique em paz. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces, ricas e infalíveis consolações do Espírito Santo repouse sobre as nossas vidas, não só hoje, mas para todo sempre. E você que crê, diga comigo, amém. Está terminado em nome de Jesus.